Olá, família Atitude. Mais um podcast aqui, Família Cash. Eu sou o Wilkley da Monique. Eu sou a Monique do Wilkley. Juntos somos casados para sempre, paz para toda a vida de quem? Rainha, Patrick, Eric, Kaique. Quase que esquece o nome, muita gente. De vez em quando troco. E somos a voz da Maria Lina, a nossa princesa, netinha, nosso xodozinho. Bom, hoje nós temos dois convidados especiais, dois pastores, que são homens envolvidos no reino, têm feito diferença nesse tempo, têm aconselhado casais, têm aconselhado homens, enfim, têm feito a diferença. Mas antes disso, eu queria te fazer um pedido. Se você ainda não é inscrito no nosso Instagram, @Ministério da Família IBA, inscreva-se, e também no nosso canal, Atitude TV. Inscreva-se no canal. Se você gostar, eu tenho certeza que vai gostar. Durante aqui o episódio, pode curtir, comentar, e aí você faz o seguinte, compartilha, porque esse conteúdo é muito, muito interessante e vai alcançar outras pessoas. Bom, mas eu vou deixar que esses nossos convidados especiais se apresentem hoje aqui para vocês. Começar aqui, vamos do mais velho para o mais novo, né? Do mais maduro, mais antigo, né? Isso aí, mais antigo. Mais antigo, porque aqui eu sei que são militares, então os caras que são militares é mais antigo, né? Mais antigo, o pastor Amaury se apresenta para a galera. Bom, olá, tudo bem? Eu sou o pastor Amaury da Clara. Essa questão de mais antigo aí... Olha. Hierarquia posto, pastor. É verdade, no quartel só. O reino de Deus é aquele que serve, né? Isso Jesus aí. falou que aquele que serve é o maior. Muito feliz por estar aqui. Bem. Eu e Clara temos 40 anos de casados, temos 2 filhos lindos, um casal e um netinho maravilhoso também. Quase não posta Filipinho. foto com o Filipinho, Exatamente. né? Quase, né? Quem nos segue vê muito o Filipinho. E estamos aqui para contribuir com o reino, Amém. de alguma forma. Glória a Deus. E aí, pastor Neander, fala conosco. Amém. É prioridade do mais antigo. Aí, ó. Não tem jeito. Então, pastor Neander, né? Casado com a Roberta, 23 anos. Ô, Glória. Dia 19 de janeiro, né? Daqui a 2 aninhos, boda de prata, Opa. um pouquinho menos. Temos um adolescente lindo chamado Enzo, 16 anos. Bênção. Está numa idade boa, né? Uma idade ótima, aquela idade que a gente quiser ser o sargento. a gente é testado o dia inteiro, né? Tudo eles sabem, gente. Mas é um menino ótimo, bênção, uma bênção de Deus, está sempre acompanhando a gente aqui. Então, como o pastor Amaury falou, né, que no reino de Deus mais antigo é o que serve, é isso que a gente tem buscado. Glória a Deus. A gente tem buscado ensinar isso para ele também. Amém. Servir ao Senhor, independente da posição, independente do local. Na verdade, nós precisamos ser servos todos os dias na nossa vida. Amém. E é isso que a gente tem tentado viver e é um prazer, uma alegria estar aqui Glória com a vocês. Deus. Bom, o nosso tema hoje é um tema que está em alta, né? Um tema relevante no momento, que fala sobre os legendários. Vocês são legendários, né? E aqui da nossa igreja foram um dos primeiros a fazerem aí. E nós tivemos uma tropa agora que fez, incluindo o nosso pastor Josué, né? Bom, mas assim, esse tema ele é interessante, que mostra como forjar o homem no seu papel, né? Bom, mas antes disso, eu queria fazer uma pergunta relacionada ao ministério de vocês, tá? Pastor Amaury, a gente já trouxe ele aqui numa outra oportunidade com a pastora Clarinha, né? Tiveram aqui. Pastor Amaury, tem quantos anos de pastor? Foi ordenado a pastor? Quantos anos você já tem de pastor? 30 anos, 30 aproximadamente. anos, né? Mas de carreira foi militar, não é isso? Fui militar, 17 anos, militar da Força Aérea Brasileira. Fomos ordenados pastor, ainda éramos militares, né? Servíamos lá no interior de São Paulo. E aí pastoreamos ainda militar, depois eu saí da Força Aérea, pastoreei mais um tempo lá, né, de tempo integral, e aí viemos para o Rio de Janeiro, de volta à terra. De volta à à terrinha, nossa né? terra, somos Terra, cariocas, de origem, eu e né? Clara. Então, pastor, hoje está aqui na Atitude há quanto tempo conosco, caminhando? Desde 2017. Desde 17? São o quê? 8 8 anos. anos. Para 8 anos aí, né? E aí, o Casados para Sempre, vocês já ministravam, não é isso? Antes de vir para cá? Sempre trabalhamos com família, Sim. porém não com casados para sempre. Lá no tá. interior de São Paulo era muito escasso, por incrível que pareça, né? O curso. Sim. Então, nós assumimos o pastorado da igreja integral, né? Então, eu era o pastor presidente da igreja. Entendi. E eu e Clara sempre tivemos essa tendência de trabalhar com famílias. Aí nós criamos um curso local para a nossa igreja lá, com algumas lições, não um conteúdo tão rico quanto Casados. o Ministério 2 igual a 1, que é a Associação Shalom, que é o Casados para Sempre,
Mas trabalhamos lá o tempo em que tivemos lá. Quando chegamos aqui no Rio, aí sim que fizemos o curso de Casados para Sempre. se Aí fomos apaixonaram no entender. curso, Aí eu né? me apaixonei mais do que eu já era apaixonado. Top, né? É bom demais. Eu sou apaixonado por família, realmente. E hoje vocês continuam, né? Trabalhando com famílias, né? Ministrando casados. São treinadores também, né? Treinadores Do 2 igual a oficiais do 1, né? Ministério, Treinadores do 2 igual a 1, oficiais. exatamente. E aconselhadores, né? Vocês são os É. pastores que aconselham os casais em determinados momentos que têm uma necessidade. Vocês estão ali dentro do Ministério da Família para aconselhar, não é isso? Isso foi uma iniciativa do querido Josiel, né? Ele sentiu a necessidade de ter um casal de pastores que aconselhassem questões conjugais. Questões eclesiásticas, questões de crises pessoais. O líder de célula que é o pastor, né? Nossa visão é assim. Mas tinha muita questão conjugal. E aí ele me chamou a Clara e ofereceu. Falou assim, queria que vocês liderassem essa parte de aconselhamento. Se for assunto conjugal, a pessoa vai procurar um líder, o líder vai encaminhar para vocês. Aí ele acabou articulando isso e tem funcionado assim desde então. Glória a Deus. Trabalhamos com o Ministério de Glória a Aconselhamento. De vez em quando eu envio os casais para o pastor Mauri e a Isso. Clara. Exatamente. Nós temos enviado, a gente aqui, como a gente ministra casados também, né? Aí quando acontece alguma coisa, opa, calma aí, a gente já sabe para onde vai O pessoal direcionar. chama quando acontece algum BO, É isso aí. caminha lá para o pastor Mauri e para Clara. Maravilha. Pastor Neander, hoje você está aqui como líder do Ministério de Homens, né? Homens de Atitude, não é isso? E tu está aqui na nossa igreja há quanto tempo? Também é militar, né? De ofício. Eu fui militar, fui oficial temporário da FAB também, da Força Aérea, né? E servi ali como engenheiro de produção no Laboratório Químico Farmacêutico da Aeronáutica. E tive uma experiência muito boa ali. Aqui na Atitude estou desde 2012, iníciozinho de 2012, ou seja, são 13 anos, e a gente abraçou muito a visão, né? A nossa igreja é uma igreja em células. Sim. E a gente, desde o início, a gente abraçou muito a visão, começamos a frequentar a célula, na ocasião do pastor Caio e da pastora Mari, que estão lá na Atitude de Tampa hoje. Isso. Então, começamos a frequentar a célula, nos tornamos líderes de célula, nos tornamos supervisores. Hoje nós ainda atuamos muito na visão celular, supervisionamos 77 células, né, como responsável pelo distrito da Rede Azul, do pastor Marcos. E eu sou um bebê ainda na consagração pastoral, né? Tem 1 ano e 7 meses que eu fui consagrado pastor. E a nossa igreja, na verdade, durante muito tempo, eu nasci num lar cristão, num lar evangélico, e meu pai era um pastor de igreja batista, e durante muito tempo a gente vai fugindo um pouquinho do chamado, né? E a gente vive aquilo ali, a gente acha que não, a gente servir, a gente atuar no ministério, acho que isso é o suficiente. E não é que seja ruim, pelo contrário, a gente é chamado para isso, né? Mas aqui a Igreja de Atitude tem uma visão que é muito interessante, que eles falam, olha, nós não consagramos pastores, nós reconhecemos pastores. E atuando na liderança do ministério, supervisão de célula, quando eu comecei a atuar na liderança do Ministério de Homens, eu passei pela igreja, pelos homens que estavam debaixo da liderança, ser reconhecido como pastor. Isso, no primeiro momento, me incomodou, porque algumas pessoas chegavam e me chamavam de pastor sem eu ter sido consagrado, sem eu ter o cargo de fato, né? E aí eu conversava com alguns pastores e eles falavam, olha, não se preocupe com isso, porque a igreja está reconhecendo isso. Certo. E aí eu orei, coloquei isso muito diante do Senhor e aí entendi que era algo que já estava latente, algo que Deus já tinha colocado no meu coração há muito tempo, mas por priorizar outras coisas, eu fui deixando isso para mais tarde, né? Uhum. Mas o bom, o legal é que no reino de Deus, acho que nunca é tarde. Nunca é tarde. Então, tenho vivido isso. Hoje ainda não vivo integralmente para o ministério, sou engenheiro na Petrobras, tenho uma atividade lá, mas tenho dedicado boa parte do meu tempo. Amém. Aliás, eu acho que se eu comparar até com o tempo que eu me dedico para o meu ofício, eu acho que até a maior parte do meu tempo tenho me dedicado para o reino de Deus, no cuidado de vidas, no cuidado de homens. Eu creio que Deus realmente me chamou para isso. E eu creio que a paga é muito melhor, né? Ah, sem dúvida. Muito melhor, porque o que a gente vê de resultado nisso, e o interessante o comentário dele aqui, é que os homens reconheciam isso nele, esse chamado pastoral. Então, assim, eu entendo a visão da nossa igreja justamente nesse prisma, da questão de você já é reconhecido pelas ovelhas. Não é uma consagração ou ordenação que vai dizer ele é pastor porque foi naquele momento, naquela cerimônia, não. E já tem um chamado pastoral. Então as pessoas já reconheciam esse chamado na tua vida, porque tu já estava cuidando das ovelhas, né? Diretamente estava cuidando, não era secundariamente, era diretamente, porque ser líder de célula já pastoreia
algumas pessoas sendo supervisor de área, de rede, e aí a coisa de distrito, a coisa vai ficando maior ainda. E chegou o momento ali do reconhecimento, a verdade é essa, né? Chegou o momento do reconhecimento. E hoje está aí à frente de toda dessa obra maravilhosa dos homens aí, e a gente tem visto... eu tive a oportunidade de estar junto lá na confraternização, né, do final de ano lá, no restaurante lá, que foi fechado o restaurante, né? Sim. Não cabia, e ficou gente de fora ainda, Verdade. né? E foi bênção demais, foi muito bom, e uma palavra, pô, abençoada, e um momento ali dos homens estarem juntos e em comunhão, mas um momento também de edificar a fé, né? E mostrar que o reino é isso, que a gente tem pessoas que estão cuidando da gente, se importando, isso é, com as nossas vidas, é muito importante. Mas falando de homens, vocês fizeram o Legendário aqui no Rio de Janeiro, e o Legendário está em alta. E tem uma mística aí, cara, do Legendário. E a galera fica curiosa em saber o que acontece lá. Dá para falar alguma coisa? Os caras rindo. Eu escutei o que fica. O que acontece na montanha, fica na montanha. Fica na montanha. Exatamente. Vocês desfrutaram do caminho? Estão desfrutando Bastante. até hoje? Exatamente. Então, e aí, como é que surgiu o convite, para vocês aí, para participar desse Legendário? Quem foi que fez o convite? Vocês fizeram na mesma época, né? Vocês fizeram o mesmo top? Não. Não? O pastor Mauri fez um top anterior ao Fiz mesmo. um top Anterior. anterior, exatamente. E como é que foi esse convite aí, pastor Mauri? No meu caso, foi meu filho. Né? O Legendário chegou com força lá na igreja dele. Meu filho frequenta a igreja metodista ortodoxa aqui na Barra. E ele é casado, tem a família dele, né? E lá ele fez, chegou com força, o pastor apoiou, muitos irmãos fizeram, e eu pertencia a essa igreja antes de vir para cá, né? Então muita gente me conhece lá. E aí o pessoal falava, pô, fala com teu pai e tal, para fazer. Aí meu filho me convidou, fez a inscrição para mim, e sem que eu soubesse, ele foi servir, né, no top que eu fiz. E aí eu fui, eu sempre gosto de desafios, né? Ele só me deu uma dica, ele falou, pai, começa a dar umas caminhadas aí. Está um pouco acima do peso, então começa... Essa dica pode dar, né? Essa pode dar. Aí ele falou, começa a subir ali a ladeirinha ali onde tu mora, na freguesia, vai em cima, volta e tal. Só isso. E, cara, foi assim... O convite aconteceu assim. Eu sabia que viria algo desconhecido, desafiador, e eu gosto disso, mas a gente fica com aquele friozinho na barriga. O que está me esperando naquela montanha, entendeu? O desconhecido sempre causa, né? Exatamente. Uma coisa... De fato, foi surpreendente, em todos os sentidos. Foi uma experiência muito boa para mim, muito gostosa. Amém. E para você, pastor Neandro, como é que foi isso aí? Esse convite chegou, quem te fez o convite também já foi militar, então a gente acha que está pronto para o desafio, né? A gente sempre acha que está pronto. Então, no meu caso, na verdade, eu recebi uma revista do pastor Josué, uma revista exclusiva do Legendários. O Legendários ainda não tinha nem chegado no Rio de Janeiro. E aí o pastor Josué, como líder do Ministério de Homens, ele falou, Neandro, dá uma olhada nesse daqui, tenta aprender um pouquinho mais sobre esse movimento, como é. E aí eu li essa revista, tentei entender um pouco mais, mas a revista, é lógico, não entra em detalhes de nada, né? Uhum. E aí um dia, conversando com o Rodrigo Silveira, que era um dos líderes aqui do currículo de hombridade aqui na igreja, conversando com ele, ele falou que conhecia o coordenador do Legendário no Rio de Janeiro, que era o Lafayette. Eu falei, Rodrigo, vamos marcar para conversar então com ele. A gente marcou, sentou um dia, tomamos um café, a gente começou a conversar e ele ainda não tinha começado os tops aqui no Rio de Janeiro, o Lafayette já estava aqui no Rio, mas servindo tops em Curitiba, em outros estados, em outras cidades, né? E aí, nessa ocasião, ele me convidou, inclusive, para fazer o top em Curitiba, e eu ainda estava tentando entender um pouco mais, e aí teve dificuldade de agenda naquele primeiro momento, até que surgiu um top no Rio de Janeiro, não consegui fazer o primeiro que teve. E aí, depois disso, de muita conversa, de muito namoro, surgiu a oportunidade de participar. E uma coisa que o pastor Josué fez, o top agora, ele falou, e é uma realidade, né? Ele fala, cada um tem a montanha que precisa, né? Sim. E não adianta a gente participar de um movimento como esse achando que você vai ter a mesma experiência que o outro teve. Deus tem algo reservado para você, né? Então, acho que foi assim comigo também, foi uma experiência única, eu posso dizer isso, né? Uma experiência realmente... A gente está ouvindo muita gente falar sobre isso, né? Sim. Tem muita gente falando sobre Legendário, gente falando bem, gente falando mal. Só que o que me surpreende é que muita gente falando sem conhecer. Saber.
sem conhecer, sem ter feito, sem ter participado. Como é que você vai dizer o gosto que tem alguma coisa se não experimenta, né? E isso é muito perigoso, porque a gente fala utilizando lentes de outra pessoa. Sim. E isso é muito perigoso. Então, eu posso falar das experiências que eu tive com Deus, experiências coletivas, experiências individuais. Eu tenho certeza que é algo que veio realmente muito bom para ficar. Então, eu queria só um minutinho, Monique, aqui, vou deixar a Monique fazer a pergunta dela, só para saber, o nome legendário. Hoje eu só tô figurante. O nome legendário, mas a esposa tem dúvida, né? E ela tá curiosa para saber que ela quer saber o que eu vou passar, né? Que eu vou fazer, né? Lógico. Eu vou fazer, já tô inscrito. Já falou para você fazer. Já. E ela tá o tempo todo animada. E como é que é? Como é que já tô orando, né? Eu falei, já começa a orar aí. Então... E aí, o nome legendário, vocês sabem por que desse nome? Vocês têm a ideia por que surgiu o nome? É dito? Por que vocês têm? Qual de vocês pode dizer isso pra gente? Então, até onde eu sei, o legendários ele deriva de uma palavra em latim, né, legere, né, que tem alguns sentidos, mas no sentido espiritual ele significa lenda dos santos, como se fossem pessoas espiritualmente reconhecidas, cujas suas histórias merecem ser contadas, né? Uau! Então, Top, a ideia é exatamente essa, você fazer com que aqueles homens sejam legendários, pessoas que sejam heróis para os seus filhos, para as suas famílias, cuja, em algum momento, suas histórias também mereçam ser contadas. Ou seja, essas histórias deles, de alguma forma, vão gerar um legado. Isso. Não é isso? Exatamente. Vão ficar marcadas na história da família, que é o principal. Creio eu que o legendário, o principal objetivo do legendário, é claro que é você se conectar com Deus de uma forma que nunca se conectou, de uma forma ímpar, que, como vocês falaram, cada um tem a sua montanha, né? A experiência que vocês vão ter lá é única. E a transformação como marido, como pai, você vai ter uma transformação. As esposas veem essas transformações e não existe melhor testemunho do que com quem vive conosco, que são a esposa e os filhos. Dá esse testemunho, né, da transformação, da mudança, né, da melhora. E a gente vê aí, testemunhos teve agora, da chegada aí do pastor Josué, o rapaz estava separado, né? Sim. Levou as alianças, eu tive lá na oração da primeira segunda-feira do mês, ele estava lá junto com a esposa, ela foi com ele. Então, assim, a gente vê que Deus está tratando, enquanto estava tratando ele na montanha, estava tratando ela aqui. Verdade. E é muito legal isso, né? Fala, querida. Não, a minha curiosidade como mulher é saber, né? Quando você chega... sou mais apaixonado pela minha esposa. E aí, quer que eu fique mais apaixonado? Eu não tô, não? Não, mas não é isso. Assim, né? Há uma transformação, né? Que eu quero trazer para a família, né? Vocês voltam com uma outra visão sobre família, sobre casamento. Me parece, né? Sim. O que acontece, Monique? O pastor Neander falou sobre as experiências individuais e coletivas, né? Todo movimento que gira em torno da espiritualidade, ele deve ser observado sob uma ótica, na minha opinião. É a ótica da mente de Cristo. Sim. É cristocêntrico, Cristo está naquilo. Yes. Porque se não for... Não vale. Meu filho, quando me trouxe, eu orei, avaliei e falei, ele é um cara que é uma pessoa que tem discernimento, né? E a igreja dele também, o pastor dele também. Eu falei, então vamos ver agora sobre a minha avaliação. E quando eu cheguei lá, eu identifiquei, nas minhas experiências individuais, eu identifiquei exatamente isso. Legendários, como o pastor colocou, o nome Legendários, ele vem de lenda. Tudo que está ligado ou provém ou está ligado a uma lenda. Né? Não que nós viremos uma lenda ao fazermos. Não existe isso. Sim. Mas nós absorvemos alguns princípios que nos fazem inquebrantáveis diante do pecado e quebrantáveis diante de Deus. Uau! Nossa. E quando você assimila esse conceito e vai além do conceito para a tua prática de vida, realmente isso só é possível com a mente de Cristo. Verdade. Né? Então lá a pessoa entende, devido à sua fragilidade emocional e à sua fragilidade física, ela entende que espiritualmente ela pode ser bem fortalecida. E aí ela se fortalece, se ela quiser, é óbvio, porque o querer do homem está acima dessas coisas, né? Se o cara for lá para passar um período sem celular e no meio do mato, não vai ter efeito nenhum na vida dele. Ele precisa entender que ele está ali para melhorar a sua espiritualidade.
Quando ele desce da montanha, não foi a montanha que mexeu com ele, foi quem estava lá na montanha com ele. E esse quem é Jesus Cristo. É o número legendário. É o legendário número 1. Aí, por A isso- montanha por si só, você pode pegar um dia aí um pra pode fazer uma ir lá trilha. fazer. Talvez Pode fazer o mesmo exatamente. percurso que não vai dar nada. Então, eu digo assim, eu não gosto de falar esse termo, porque esse termo acaba sendo muito evangeliquez, né? Mas não tem outra jeito de falar. A unção que tem naqueles dias ali é uma unção de fazer com que o homem reflita. Quem sou eu? Qual o meu papel na minha família? Quem é minha esposa? Quem são meus filhos? Por que Deus colocou minha esposa e meus filhos na minha família? Quer dizer, eu estou tomando maior cuidado para não falar O que não pode. o que não pode, Pra não mas, mas dizendo a essência da Sim, coisa. sim. Porque, como o pastor colocou, hoje tá dando like falar de legendário, né? É isso então tá aí. todo mundo indo para a rede social. Uns falando mal, outros falando bem. Mas só sabe quem foi lá. Exatamente. Você só sabe o sabor da laranja se você a chupar, né? Então, ligado a isso aí, hein, Nando, para você, de repente, quiser corroborar com alguma parte da fala do pastor Amauri, sobre a missão dos legendários, né? E aí tem tudo a ver. Qual é a missão principal do grupo Legendários? Como é que ele busca apoiar, capacitar esses homens, né? De uma forma de mudar verdadeiramente a identidade deles, enfim, de uma forma plena. Como é que pode ser? Então, a missão do Legendário está muito ligada com isso que o pastor falou e que a gente está conversando aqui, né? É fazer com que o homem reflita na sua condição, né, individual, na sua condição na família, na sociedade, fazer com que ele entenda o seu real papel e o seu propósito, o propósito que Deus estabeleceu para cada um de nós. E a partir do momento que ele entende isso, isso precisa gerar uma transformação. E aí, Monique, até pegando um pouco do que você perguntou, o homem volta transformado, ele volta com as ferramentas para isso. Agora, isso é no dia a dia. Muito bom. Se ele não fizer isso no dia a dia, isso Não não vai mudar aplicar. nada. Vai ser mais uma experiência. Exatamente. Vai ser mais um momento, como nós passamos diversos na nossa vida, que a gente recebe uma palavra, que a gente se emociona, que a gente entende que a gente precisa fazer algo diferente, mas a gente não toma a decisão de fazer. Então, é a mesma coisa. Lógico, lá de uma forma muito peculiar, né? Eles têm um modelo, o método deles para gerar isso no homem, né? Então o homem vai, são 4 dias que ele passa, ele vai normalmente na quinta-feira e volta no domingo, tem algumas localidades que fazem dias diferentes, mas basicamente 4 dias que o homem passa ali para gerar essa reflexão e que isso seja a transformação que vai acontecer depois. Mas é no dia a dia, é uma montanha diária que o homem precisa Foi subir. muito legal que você falou, né? As ferramentas. E ela tem que ser aplicada, porque se não aplicar, não vai ter resultado. É igual o carro, tá lá parado. Se você não aplicar a ferramenta para consertar, ele vai continuar ali parado. Aí quando você usa a ferramenta no carro, o que vai acontecer? Certo? Ele vai andar, vai fluir. Tudo na vida é assim. Se você não aplica, se dilui. Sim. Aquilo vai se diluir. Pode ter o conhecimento que for. Exatamente. Até no nível científico, intelecto. Se você adquire um novo conhecimento, se você não pratica, não pesquisa, não vai adiante, aquilo se dilui e fica escondido. E dentro disso aí, a gente entende que o que vocês estão falando está também linkado na questão da caixinha de ferramenta. O cara tem várias ferramentas. O cara precisa trocar, sei lá, uma lâmpada. Aí o cara, precisa de ferramenta para a lâmpada? Não, com a mão ele troca. Mas ele precisa apertar um parafuso do bocal da lâmpada. Ele tem que ter uma chave de fenda. Mas se ele não pegar a chave de fenda, ele vai conseguir apertar aquilo ali? Então, são esses detalhes que ele adquire lá, essas ferramentas, se não colocar em prática, a coisa não vai fluir na vida do cara. E aí, os que colocam em prática, avançam. Exatamente. E aí, avançam. E vão vendo essa transformação, justamente que ela falou, que as mulheres falam da transformação, são aqueles que se colocam disponíveis realmente para colocar aquilo em prática no dia a dia, né? Na vida, seja com a esposa, seja com os filhos, seja na sua caminhada cristã, seja no trabalho, na sociedade no geral. E aí, a gente entende hoje, como a gente trabalha com homens, né? O pastor Leandro é o líder do Ministério, né, dos Homens de Atitude, e a gente trabalha com hombridade, a gente vê muita crise de identidade de homens. Tem homens chegando para a gente com crise de identidade. Agora, como é que vocês entendem assim? A gente percebe essas crises, né? Muita gente está se perdendo na relação do papel da identidade masculina. E aí, quais são esses maiores desafios que esses homens têm enfrentado para assumir essa verdadeira identidade? O Legendário, com certeza, confronta. Porque vocês falaram da experiência individual, né? Como é que é essa crise aí de identidade hoje que vocês veem que quando chega lá assim, meu irmão, vai ser homem, não é questão de homem, como a gente fala no currículo hombridade, não é questão de homem do sexo masculino. Ser homem do sexo masculino é uma coisa, agora a hombridade é outra coisa. Isso. Não é isso? E o Legendário mexe com isso, com essa questão.
Eu só queria, antes do pastor Neander responder isso aí, queria colocar uma coisa que me veio à mente agora. É importante ressaltar para todos que nos ouvem, que vão nos assistir, que apesar do legendário usar uma terminologia, por exemplo, ele usa uma frase, o movimento procura extrair o melhor de nós mesmos. Né? Essa frase é muito usada nas palestras coach. Ah, sim. Então, o legendário não tem absolutamente nada a ver com coach. Não é motivacional. Não é nada, não é pelo nada contrário, muito, é desmotivacional. Nem um pouco. É justamente assim, pede para sair, não é isso? Exatamente. Então, para que as pessoas entendam que não é mais um movimento de motivação humana, de autoajuda. Né? A gente não precisa de autoajuda, a gente precisa de ajuda do alto. É verdade. Bem diferente. É isso aí, essa frase Então, de efeito ficou boa, hein? Essa frase é a Gostei, frase repete efeito. aí que vai virar corte. Vai virar corte. A gente não precisa de autoajuda, a gente precisa de ajuda do alto. Exatamente. O ser humano não Virou precisa de corte. autoajuda, ele precisa de ajuda do alto. Uau! Mas sim, você perguntou uma situação aí, o pastor Neander. É sobre a crise de identidade. E você com certeza pega muito desses casos aí quando chega lá nos homens de atitude, né? As pessoas estão tentando se inserir dentro, quando estão caminhando, chegando para a igreja. Mas como é que pode essa questão do legendário ajudar nisso aí? Eu não coloco nem só o Legendários, né? Eu acho que o Legendários é mais uma ferramenta que ajuda nesse processo. Eu acho que a crise de identidade do homem ela está diretamente relacionada com a desconexão de Deus. Então, quando a gente vê, isso aconteceu lá na origem, né? A gente vai lá para trás, lá na origem, lá no Gênesis. Lá no Gênesis, e a gente vê que essa desconexão gerou essa crise de identidade. Porque quando a gente fala de identidade, e uma vez eu vi o pastor Douglas Gonçalves fazendo uma analogia, achei bem interessante, ele estava falando da nossa carteira de identidade mesmo. E ele fala, porque quando a gente fala de identidade, a gente está falando de origem e de destino. E a nossa carteira de identidade tem a nossa origem e o nosso destino. Na nossa carteira de identidade vem a nossa filiação, de onde nós viemos, nome do nosso pai, nome da nossa mãe, a nossa origem. E o destino é o nosso nome. Poxa, mas o destino é o nosso nome? Talvez hoje a gente não dê tanta importância para isso, mas historicamente o nome que o pai dava para uma criança queria revelar o destino que ele desejava para aquela criança. Era como se fosse um ato profético o nome. Então o nome revela o destino. Então eu acho que essa desconexão que a gente teve com Deus lá no início, né, que o homem teve com Deus, fez com que o homem se desconectasse da sua origem. Obviamente, se desconectou de Deus, e a origem do homem é Deus. Sim. Né? Não tem como a gente se encontrar como homem longe de Deus. A gente pode buscar diversas alternativas, a gente pode buscar diversos conhecimentos, diversas formas. Mas o nosso propósito verdadeiro como homem está na nossa origem, em Deus. E quando a gente se desconecta de Deus, a gente se perde completamente do nosso destino. Então, acho que a crise de identidade está relacionada com isso. Eu costumo dizer, pastor Neander, que a gente desliga o Wi-Fi. É isso? Porque a gente se desconecta com o pai. Quando eu desligo o Wi-Fi, eu me desconecto com o pai. Porque a gente tem que estar ligado direto, porque Mateus 18 vai dizer, aquilo que o homem ligar na terra é ligado no céu. Sim. Quando a gente pede alguma coisa em concordância, nós oramos aqui antes de iniciar o podcast, o pastor Mauri fez uma oração, nós estamos pedindo em acordo que tudo corra bem, que o Senhor tome esse lugar, e onde dois ou mais estiverem reunidos, no versículo 20 vai dizer o quê? Que ele está presente. Então, perde esse Wi-Fi, essa desconexão que aconteceu lá no Éden. Mas quando nós temos Jesus, nós reativamos essa conexão, que aí vem a cruz, né, ligada aqui, e aí a conexão lateral também, onde todos estão reunidos. E qual seria uma ideia do homem ideal à luz da Bíblia para vocês? Carregando esses princípios bíblicos para definir o homem como um líder, um sacerdote, o protetor da sua casa e da sociedade também, num todo. Como é que você enxerga isso aí, pastor Mauri? O homem ideal... Não existe, né? Ele existiu. Jesus. Ele está em Cristo Jesus. Uau, é isso aí. O dia que eu for, à medida em que eu me aproximo mais de Cristo, eu vou me conectando ou me reconectando com Deus. O senhor conhece um sinônimo? Hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos? Conhece esse jargão? Conheço esse jargão. Então, o que acontece conosco? A gente, como o pastor colocou, a gente foi se desconectando. Agora, isso é muito sutil, gente. Isso não... Desenhar aqui na mesa é mole. Isso vem paulatinamente. Eu lembro que eu li um livro na minha juventude. Eu estou com 62 anos. Vamos colocar aí no mínimo uns 25 anos atrás, ou 30 anos atrás, até mais, 35 anos atrás.
Eu li um livro que o título era A Crise de Identidade. Ou seja, naquela época, pessoas já estavam se atentando para isso ao ponto de escrever. E há 35 anos atrás, diga-se de passagem, não havia rede social, internet, nada. Eu sou da época que viu a transição, né, do Jurássico para a tecnologia. Então, eu vivi essa questão. Tanto é que eu lia mais, hoje eu consulto mais. Né? Você vai no Google, vai no chat GPT. Mas, naquela época, era livro na fonte. E esse livro, um pastor norte-americano, ele falava com muita clareza. Ele falou, o homem está caminhando a passos largos para uma desconexão total de Deus. Olha só, essa palavra desconexão, ela veio a existir, ou pelo menos ser mais enfatizada, a partir do momento que surgiu com o advento da internet, porque veio a conexão e a desconexão. O digitalizar, que antigamente era só digitar, enfim, foram algumas palavras adaptadas à tecnologia. Mas já se falava da falta de identidade masculina, principalmente masculina. Larry Crabb, pastor norte-americano também, escreveu um livro lindo, que eu aconselho todo mundo a ler, O Silêncio de Adão, né, da editora Vida Nova. E ele aborda nesse livro o seguinte, ele fala, o homem ficou quieto, numa hora que ele não podia, sob hipótese nenhuma, ficar quieto. Entendeu? Ele tinha que estar ali ao lado da sua esposa, protegendo, provendo, sendo homem no sentido da hombridade, exercendo o seu papel que Deus estabeleceu. Você vai muito adiante na Bíblia, depois lá em Coríntios, na carta de Paulo aos Coríntios, Paulo fala, olha, porque o homem é o cabeça da mulher e Cristo é o cabeça do homem. Então, já havia estabelecido isso. Isso é lá do princípio. Então, paulatinamente, ao longo da história, infelizmente, o homem foi perdendo a sua hombridade, sua capacidade de exercer um papel de sacerdote, provedor, protetor, o líder, né? Liderança, guarda, aquele que guarda, enfim. E isso vem acontecendo, só que agora, com o advento da tecnologia, aumentou muito. Né? A internet, ela acelerou muito isso. Infelizmente, hoje, homens tratam melhor dos seus celulares do que das suas esposas. Uau! Nossa, Outra foda. frase de efeito. O pastor Mauri está escrevendo outro livro, hein? Tenho certeza. Não é o objetivo. Gente, a gente tá caminhando para o fim aqui, mas eu queria fazer uma pergunta para o pastor Neane. Passa rapidinho, né, cara? O nosso bate-papo é muito rápido, que a gente tem muita coisa para falar. Exatamente. Tem que voltar a fazer o 2. Vamos fazer o Mas aí 2. vocês têm que vir de farda. Eu até trouxe a minha. Falei, vai que eu ando prevenido, entendeu? E aí, o que acontece? Eu queria ver com o pastor Neander, já falando dentro disso, sobre a questão de forjar desde a infância. Ele falou do filho dele aqui, né? Que é um desafio, né? Então, é importante a gente fazer essa conexão do homem à luz da Bíblia, forjar a identidade dele já da infância e da adolescência. Como é que tu enxerga esse maior desafio para você tentar encaminhar teu filho para evitar que ele sofra tantos danos, né, que a tecnologia fornece dentro desse contexto que nós vivemos hoje? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é viver isso, né? Sendo exemplo. Sendo exemplo para meu filho. Não adianta eu falar para ele fazer alguma coisa que eu não faço. Não adianta eu falar para ele seguir num caminho que eu não vou. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é o exemplo. E a partir do momento que você é exemplo, você vai direcionar o seu filho de acordo com esse exemplo, de acordo com daquilo que você deseja. Tem um texto muito conhecido nosso, né, um provérbio de Salomão muito conhecido nosso, provérbio 22:6, que fala, instrui a criança, o menino no caminho que deve andar. Eu, particularmente, gosto muito da versão NVI, que fala assim, olha, instrui a criança conforme os objetivos que você tem para ela, e até crescer não se desviará deles. Então, assim, quais são os objetivos que nós temos para os nossos filhos? Muitas vezes nós estamos instruindo nossos filhos para serem excelentes médicos, excelentes advogados, excelentes engenheiros, mas será que nós estamos instruindo eles para eles serem verdadeiros servos de Deus, para eles serem homens de caráter, homens segundo o coração de Deus? Então a gente precisa instruir eles conforme esses objetivos. Mas e a vida profissional? Lógico, a gente vai orientar, a gente vai capacitar, mas qual é a sua prioridade?
Eu desejo que meu filho seja um excelente profissional, mas a minha primeira oração é para que ele seja um homem de Deus, para que ele seja um homem de caráter. Isso. Porque se ele for um homem de Deus, um homem de caráter, ele vai ser bem-sucedido aonde quer que ele esteja. E aí, lembra de outro provérbio, 16:3, que fala: consagra ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Se ele for um homem de Deus, ele vai consagrar a profissão dele, a família dele, os filhos dele, a vida dele vai ser consagrada ao Senhor e ele vai ser bem-sucedido. Glória a Deus. Isso mesmo. Meus amados, eu queria agora que vocês fizessem umas considerações para a gente encerrar. Chegou, né? No final não tem jeito. Mas é o final do episódio. Porque continua, né? Porque continua, a gente continua o trabalho. O aconselhamento, o pastoreado, e vamos caminhando. E nós aqui tentando ser os intermediários, os interlocutores desse podcast, trazendo sempre à baila algum assunto interessante, para que as pessoas possam entender que a igreja ela não está dentro de 4 paredes. A igreja ela avança de uma forma hoje. Exatamente. Que esse advento da internet, como nós falamos, que muitas das vezes pode prejudicar, mas ele é abençoador também. Nós utilizamos isso como uma ferramenta abençoadora, através aqui do canal do Atitude TV. E mais uma vez, só lembrar, se você ainda não é inscrito no nosso canal Atitude TV, inscreva-se, clica aí no sininho todas, curte, comenta e compartilha. E se você ainda não nos segue no Instagram, @Ministério da Família IBA, siga-nos lá. Pastor Mauri, deixa sua consideração aí para esse povo abençoado de casa. Pode olhar para a câmera aí ao seu lado e falar diretamente para eles. Olhar para a câmera. Aquela ali? Isso, câmeras em mim, igual diz o pastor Josué. Isso. Bom, eu costumo dizer o seguinte. Um outro livro que me marcou muito na minha adolescência, que o título era Em Seus Passos, o que faria Jesus? Né? Então, hoje é simples. Você quer ter uma vida... um parâmetro de vida onde você possa calcar a tua profissão, exercer o papel de marido, de pai, de avô. É só fazer essa pergunta. Em seus passos, o que faria Jesus? Em determinada situação, o que Jesus faria? Né? Pô, me vi numa situação assim, o que Jesus faria aqui agora? Uau. Simples assim. Tem um vídeo, não, no caso é um filme, né? Ele está no YouTube. Aí, galera que está nos assistindo no YouTube, pesquisa aí. O Carpinteiro. É um filme muito simples. Muito bom. E ele tem a sigla lá, OQJF. O que Jesus faria? Assista esse filme e fala sobre perdão. Muito bom. Indicação aqui, não estou ganhando nada, mas estou fazendo mexendo. E vamos lá, porque é para abençoar vidas. O nosso objetivo aqui é esse. Exatamente. Pastor Leandro, deixa as considerações. Faz um convite também para a galera subir a montanha. Sim. Eu acho que é muito pertinente que elas entendam que é uma transformação de vida. Não, sem dúvida. Então, começando pelo convite, né, para fazer o Legendários, basta você se inscrever, siga lá a página Legendários, dos Legendários no Instagram, lá tem a data que vai ser liberada a inscrição. No Rio de Janeiro, o próximo será no final de novembro, então, mas tem que ficar atento, porque as inscrições esgotam muito rápido, vale a pena estar lá, vale a pena viver essa experiência. Tá? Com relação à mensagem final, e aí como a gente está falando o tema mais voltado para homens, minha mensagem vai diretamente para os homens. Como o pastor Amaury falou, busque ter Cristo como seu modelo. Amém. A gente está buscando muitas referências, e como a gente falou aqui de internet, a gente busca muitas referências que vão dar excelentes dicas profissionais, até espirituais. Muitos homens estão buscando ser pastoreados pela internet, mas Cristo é o seu modelo. Né? Não busque ser bem-sucedido fora da vontade de Deus. E aí eu lembro uma frase que o pastor Thelmo Martinello tem no livro dele, no livro Seja Homem, que ele fala isso, que o maior fracasso de um homem é ser bem-sucedido fora da vontade de Deus. Então, você tendo Cristo como modelo, estando no centro da vontade de Deus, eu não tenho dúvida que você vai estar exatamente cumprindo o propósito que ele tem para você. Glória a Deus. Também para as mulheres, né? As mulheres que estão assistindo também, incentive seu marido, seja ajudadora, isso. Esteja ao lado dele. Mas ele ainda não está pronto, ele está cheio de defeito. Todos nós estamos, mas a sua palavra também pode ajudar e pode ajudar a transformar a vida dele. Então, seja aquela que vai estar ao lado dele, incentivando, acreditando que em Cristo ele será um homem melhor. Faz o convite aí para o culto dos homens de atitude, né? Tem que convidar esses homens para estar conosco. Isso. Os homens de atitude, como é que faz? É um dos primeiros passos, né? Primeira coisa, segue a gente lá nas redes sociais também, @Homens de Atitude IBA,
né? E lá você vai ficar sabendo das nossas programações. Com relação ao culto, toda a última segunda-feira do mês, nós temos o Encontro de Homens de Atitude na sede da Barra da Tijuca. Então, você está convidado a fazer parte desse momento também, desse mover que pode transformar a sua vida. Com muitos convidados e palavras abençoadoras, né? Sim. Que tem sido divisor de águas na vida de muitos homens. Eu tenho ouvido os relatos, né? Quando tem oportunidade, eu venho no culto. Quando não, a gente está ministrando ou no Casados, ou dando também... a gente acaba fazendo um aconselhamento, né, pastor? Sabe disso, né? No Casados a gente faz isso também, né? Queria agradecer a vocês, de verdade, pela disponibilidade, pelo tempo dedicado à obra. E fica o convite aqui para um próximo episódio aí, Fardados. E Monique, quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Não, é só para acessar o nosso Instagram do Ministério da Família, que tem lá os congressos Pocket, tem o Cruzeiro e... Congresso da Família. Congresso da Família, em agosto. Né? Temos várias coisas que ajuda a edificar a nossa família. Isso aí. É muito importante, porque a gente aqui, como o nosso episódio aqui fala sobre, né, os homens, mas ele é um podcast do Ministério da Família. Então, nós temos muitas atividades que estão intrínsecas dentro da igreja. E é importante que você nos siga lá, não é só para dar engajamento, não, gente, para vocês entenderem as atividades que tem, que o Ministério da Família abençoa muitas vidas e tem salvado muitos casamentos. Gente, muito obrigado pela disponibilidade de vocês, pela audiência. Até o próximo episódio. Paz, saúde e prosperidade.